Nesse vídeo eu vou introduzir para você duas técnicas para que você possa aprender mais da Bíblia. A primeira técnica é uma técnica de nível iniciante e a segunda técnica já é uma técnica bem mais avançada. Eu quero introduzir essas duas técnicas para que você possa melhorar o seu estudo bíblico. Então bora pro vídeo? Pois é, já estamos há 16 dias do projeto 183 e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 15. E a versão que eu separei aqui para a gente ler é a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos ler o texto? Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Uau, que texto forte, não é verdade? Bastante impactante. E eu quero aqui, logo de cara, já introduzir a você uma técnica que é uma técnica de nível iniciante. E a técnica é a técnica de fazer listas. Existem textos na Bíblia que possuem listas naturalmente, que já vem ali com uma enumeração de várias coisas. Por vezes aquilo a gente percebe aquilo, mas por vezes a gente não percebe esse tipo de coisa. Porém, aqui eu quero começar a trazer a você a ideia de que você deve estar prestando atenção a cada instante nesse tipo de situação. Primeiro, vamos ver aqui, o salmista ele faz duas perguntas. Ó Senhor, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte ou no teu monte santo? É interessante que, aliás, eu vou dar 3 dicas, vou te apresentar 3 técnicas do texto bíblico. A primeira técnica, antes de eu falar do fazer listas, é a técnica das perguntas e respostas. Vários autores utilizam essa técnica. Paulo usa muito essa técnica de perguntas e respostas em Romanos. Então aqui, veja que ele, vou colocar aqui em negrito, aliás, em sublinhado, a pergunta, ok? Ele faz duas perguntas e então nos versículos seguintes ele responde essas perguntas. E aí no final ele faz uma conclusão, correto? Sobre essas perguntas. A técnica de perguntas e respostas ela é muito utilizada para ensinamento. Inclusive os catecismos, eles são de fato essa técnica utilizada na prática. Uma pergunta a respeito de Deus, uma pergunta a respeito da vida, uma pergunta a respeito da salvação, de alguma doutrina, e depois vem a resposta. Então, para ensinar as verdades bíblicas, os catecismos fazem perguntas e procuram responder aquelas perguntas com textos bíblicos, com explicações baseadas nas escrituras. E é exatamente isso que o salmista faz aqui. Ele quer ensinar como é a vida de um reto. Olha só, ele quer ensinar como é a vida de um reto e ele faz uma pergunta para então ensinar como é essa vida, ok? Então a gente tem que estar atento a isso. Por vezes, na intenção de ensinar algo, um autor bíblico fará uma pergunta e ele mesmo vai responder. Ele não está fazendo a pergunta para você responder.
para eu responder. Ele está fazendo a pergunta justamente para chamar a atenção para o tema e aí ele vai dar a resposta. Ok? Ele nos leva a pensar: quem tem o direito de morar no teu santo templo? No teu templo, viver no teu Monte Santo? E a gente fica: quem será que tem esse direito? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? E aí ele vem e responde isso. Então essa é a primeira, na verdade a técnica 0, vai, porque eu ia falar só 2 técnicas, mas acabei falando sobre essa primeira técnica aqui. Né? Então vamos colocar aqui como técnica de número 0. E vamos colocar aqui a técnica de número 1, que é a técnica de fazer listas. Como ele faz uma pergunta aqui, ele faz uma lista do que uma pessoa que vai viver nesse santo monte, nesse santo templo, o que aquela pessoa deve fazer. Veja só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, faz o que é certo, é sincero e verdadeiro no que diz, não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito de seus vizinhos, despreza aqueles que o senhor rejeita, trata com respeito os que o temem, cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, empresta sem cobrar juros, não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Olha só, 11 coisas, 11 atitudes que uma pessoa, deixa eu colocar aqui, quem tem o direito de morar no templo do Senhor, vamos colocar aqui no templo do Senhor, ou quem pode viver no Monte Santo do Senhor. Essa pessoa aqui é exatamente sobre quem o salmista está falando. Olha só, ele tem essas características, vive uma vida correta, faz o que é certo, é sincero e verdadeiro. E aí você pode, com essa lista, avaliar-se. Com essas 11 coisas aqui, você pode olhar para a sua vida e ver se você está realmente refletindo a vida de alguém que mora no santo templo do Senhor, no Monte Santo do Senhor. Então, essa é a técnica de fazer listas. Agora, com base inclusive nessa lista, eu preciso te ensinar uma terceira técnica. Na verdade, vai ser aqui a nossa técnica de número 2. Mas eu preciso, não vou ensinar essa técnica, mas eu vou introduzir essa técnica. Eu já dei algumas pitadas dela antes, em alguns outros vídeos, né? Você pode voltar lá nos outros vídeos e ver, mas é a técnica de fazer uma teologia bíblica. Como assim fazer uma teologia bíblica? Mas, Ratson, você vive falando que o canal não é um canal de teologia, e realmente aqui eu não quero falar sobre termos difíceis, sobre doutrinas, sobre coisas super complicadas, abrir livros de teologia e vamos para aquelas matérias que parecem grego. Mas não. O que a gente chama de teologia bíblica? É quando a gente está falando de um assunto, como por exemplo, quando ele abre o assunto, quem tem o direito de morar no templo do Senhor, quem pode viver no Santo Monte ou no Monte Santo do Senhor, né?
Esse assunto, deixa eu pegar essa última frase aqui e colocar aqui no final, ok? Que é a conclusão do texto. Esse assunto está falando diretamente sobre salvação, ok? Quando fala habitar no Monte Santo do Senhor, morar no templo do Senhor, ele está falando de viver para sempre com o Senhor. Seja viver hoje nessa terra com o Senhor, como também viver a eternidade com o Senhor. Porque a vida com o Senhor não é uma vida somente nessa terra. Então ele está falando realmente da pessoa ser salva, da pessoa de fato sempre, está vendo aqui, ó, aquele que age assim estará sempre seguro. E se a gente ficar com apenas esse texto, porque esse texto ele não está dando condições, apesar de parecer, ele não está impondo condições para que a pessoa viva com Deus, mas ele está declarando como uma pessoa que vive com Deus agirá. Ué, Hudson, mas parece que é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E eu vou te explicar. Para fazer uma teologia bíblica, é claro, eu não vou pegar todos os textos sobre salvação aqui para falar com vocês. O tempo seria aqui uma aula de, sei lá, 10 horas de aula para a gente falar sobre todos os textos de salvação. Mas eu quero pegar um texto, né, um outro texto da Bíblia que vai nos mostrar exatamente de forma literal, de forma realmente literal, essa situação aqui do quem pode morar, quem tem o direito de morar no templo do Senhor e quem pode viver no Monte Santo do Senhor. E o texto é um texto bastante conhecido que está lá em Isaías capítulo 6. Se você não conhece o texto, vai lá em Isaías, no capítulo 6, leia do verso 1 até o versículo 8. E ali conta a história de uma visão que Isaías teve quando ele chega diante de Deus, quando ele aparece no santo templo do Senhor, veja bem, e ele vê a glória de Deus. Então ele entra no santo templo do Senhor e vê a glória perfeita de Deus. E quando ele percebe isso, e quando todos os serafins estão cantando Santo, 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 Santo ao Senhor dos Exércitos, Isaías para e percebe o seu pecado. Detalhe, Isaías era um profeta, Isaías era um justo, era alguém que vivia com o Senhor, era sim alguém que era salvo. Porém, quando vê a santidade de Deus, ele percebe a sua necessidade absurda de santificação. Apesar de já ser alguém salvo, de já ser um justo, de já ser alguém que andava com Deus, um profeta de Deus, quando chegou diante do santo templo do Senhor, ele percebe essas coisas, ao ponto de falar que vai morrer por causa do seu pecado. Então veja bem, aqui, assim como em Isaías, não é uma questão de eu faço essas coisas e então eu me torno alguém que é salvo. Aqui, assim como em Isaías, eu sou uma pessoa salva, eu sou alguém que anda com Deus. Portanto, Deus, assim como lá em Isaías, o anjo, o serafim, ele foi e tocou em Isaías, ou seja, Deus colocou em Isaías a purificação. Deus é quem levará o homem a viver estas coisas. Porque o homem por si só, como diz Jeremias capítulo 17, verso 9, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá e leia esse texto, Jeremias 17, 9. Lá diz que o homem ele é desesperadamente corrupto, ou seja, o homem por si só não desejará viver dessa forma, a menos que Deus vá lá e, entre aspas, pegando o relato de Isaías, envie um anjo e
toque na nossa boca, toque no nosso ser, a menos que Deus, que o Espírito Santo de Deus, purifique o nosso ser e nos leve a viver uma vida assim, então nós nunca faremos isso. Ou seja, nós nunca seremos capazes por nós mesmos de habitar no templo do Senhor, de viver exatamente isso. Será que todo mundo faz o que é certo todos os dias da vida? Não. E aí, se a gente erra uma vez, a gente já saiu dessa característica. Será que ninguém aqui nunca falou mal de alguém? Pois é. Será que aqui ninguém nunca prejudicou alguém? Pois é, só de errar alguma coisinha dessas, a gente já estaria desabilitado para viver no santo templo do Senhor. Será que Davi não cometeu nada disso aqui? Você conhece a história de Davi? Será que ele foi desclassificado de viver isso aqui? É aí que está. Isso aqui não são condições para habitar no templo santo do Senhor, mas isso aqui é uma ação ou um conjunto de ações que o Espírito de Deus nos capacitará a viver. E que quando errarmos em uma ou outra situação dessa, o Espírito de Deus nos fará corrigir, ser transformados para que possamos então viver e estar sempre no santo monte do Senhor de forma segura. Isso é a teologia bíblica. Eu peguei 2 textos fora desse texto para entender qual é o assunto desse texto. Ok? Então o texto está falando de salvação. Logo, eu vou para outros 2 textos e olha que eu só fiquei em textos do Antigo Testamento. Se fôssemos para o Novo Testamento, nós teríamos uma enxurrada de textos falando sobre isso. Mas eu quero ficar aqui somente com esses 2 textos. Isaías 6, que é um texto que ilustra literalmente essa situação, e o texto de Jeremias 17:9. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero te pedir para fazer comentários, comente aqui o que você achou, comente se você entendeu essas 3 técnicas e escreva aqui também quais técnicas você já percebia, você já utilizava, tá bom? E para a gente não ficar sem uma aplicação, na verdade eu já dei a aplicação, mas eu quero deixá-la clara para você. Confie em Deus para sua salvação e, sendo salvo por Deus, sabendo que é um salvo por Deus, viva a vida conforme o salmista diz aqui. Viva uma vida correta, faça o que é certo. Seja sincero, não fale mal dos outros, não prejudique os seus amigos ou qualquer pessoa. Não espalhe boatos sobre as pessoas, trate as pessoas com respeito, despreze a conduta do ímpio, a conduta daqueles que rejeitam a Deus. Cumpra o que promete, cumpra o que você promete, mesmo que isso te prejudique. Empreste sem cobrar juros, ou seja, não seja usurento e não aceite suborno. Não fale mal contra alguém para um benefício próprio. Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e até a próxima.